Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, como está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Mas por que para mim o viver aqui neste mundo material é Cristo e o morrer aqui neste mundo material é ganho, como está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, a maneira, o modo, o exemplo de como viver aqui neste mundo material é a pessoa de Cristo Jesus. Porque sei que ninguém vai ao Pai, Deus, se não for através da pessoa do Senhor Jesus, como Ele mesmo declarou. Ele é o único caminho, o único meio verdadeiro de se chegar até Deus Pai nesta vida, neste mundo material, e receber a salvação e a vida eterna. Como está escrito em João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Deus, senão por mim, Jesus Cristo. Como está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 5. Porque para mim o viver aqui neste mundo material é Cristo? Porque tenho por certo isto mesmo, que é pela minha cooperação, pelo meu esforço na pregação do Evangelho desde o primeiro dia que o Senhor me mandou até agora, como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 5. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Porque para mim o viver aqui neste mundo material é Cristo? Porque aquele Jesus Cristo que em mim começou a boa obra, através do dom de Deus com a fé verdadeira, a aperfeiçoará até o dia da sua volta, de Jesus Cristo, como está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. E por que para mim o viver aqui neste mundo material é Cristo? Porque foi do agrado do Pai, de Deus, que toda a plenitude de Deus, nele, Jesus Cristo, habitasse. Todo amor, toda ciência, todo conhecimento, todas as ações de justiça estão nele, na pessoa de Cristo Jesus, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 19. Filipenses capítulo 1, do versículo 9 ao 11. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia da volta de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Oh glória, como está escrito em Filipenses capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Por que na verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia e por contenda, mas outros pregam a Cristo de boa vontade, como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Porque todos nesse mundo material, na sua grande maioria, são egoístas. Não têm o amor de Deus, a caridade em seus corações. E por isso buscam somente o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 21. Por que eu sei que disto, por anunciar o Evangelho da graça de Deus, me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo.
como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 19. Romanos capítulo 4, versículo 17. Porque o Espírito Santo de Deus retira a confusão, a dúvida do nosso coração, enchendo-o de paz, pois Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que ainda não são, como a nossa esperança, a nossa fé na sua palavra em receber a salvação e vida eterna, Ele as chama como se já fossem, como se já existissem, como está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Porque, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no nosso corpo, seja pela vida neste mundo material, ou seja pela morte, como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 20. E por que, para mim, o morrer aqui neste mundo material é ganho? Lucas capítulo 20, versículo 38. Por que, para mim, morrer aqui neste mundo material é ganho? Por quê? Ora, por quê? Porque Deus não é Deus de mortos, mas é de vivos, porque para Ele vivem todos, como está escrito em Lucas capítulo 20, versículo 38. Porque como o Pai, Deus, tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho, Cristo Jesus, o qual servimos por amor, ter a vida em si mesmo, como está escrito em João capítulo 5, versículo 26, Filipenses capítulo 1, versículo 28. Porque para mim o morrer aqui neste mundo material é ganho? Porque em nada espantamos dos que resistem, dos que não aceitam o Evangelho de Cristo, que é segundo a graça de Deus. O que para eles, os que resistem, na verdade, é indício de perdição, mas para nós é de salvação, e isto de Deus, como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 28, Romanos capítulo 9, versículo 21. Porque para mim o morrer aqui neste mundo material é ganho? Porque não tem o Deus, o oleiro, poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra, que são os que aceitam o Evangelho de Cristo, e outro vaso para a desonra, que são os que resistem e não aceitam o Evangelho de Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 21. Porque para mim o morrer aqui neste mundo material é ganho? Porque a nós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer, morrer aqui neste mundo material por ele, como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Jesus te ama, porque para mim o modo, a maneira, o exemplo de como viver aqui neste mundo material é a pessoa de Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque sei que ninguém vai ao Pai, Deus, se não for através da pessoa do Senhor Jesus, como Ele mesmo declarou. Ele é o único caminho, o único meio verdadeiro de se chegar até Deus Pai e receber a salvação e vida eterna, como está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Porque para mim o morrer é ganho? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, Jesus Cristo, também com Ele, Jesus Cristo, viveremos eternamente, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Oh glória! Amém? Dani Miguel.